falar das personalidades, que cruzaram o caminho do Cristo. Primeiramente, falar de Saulo. Quem era Saulo? Saulo foi um dos grandes perseguidores do cristianismo, porque ele achava que o cristianismo ia de encontro a tudo aquilo que Moisés falava. Então ele era um dos grandes perseguidores do cristianismo. E quando foi que Jesus apareceu na vida de Saulo? Saulo pediu ajuda, aos ministros que se encontravam reunidos no Sinédrio para combater os cristãos. E ele recebeu essa autorização. Com esse processo de autorização, ele se dirigia a uma cidade. E nesse percurso, Saulo vê uma grande imagem, um grande clarão na sua frente que o cega. No processo de cegar Saulo, Saulo vai ao chão e começa a questionar. E nesse questionar, ele ouve uma voz. Que voz era essa? A voz do Cristo a falar: Saulo, por que me persegues? Saulo, por que me persegues? Nesse momento, Saulo notou quem era esse que falava com ele. Nesse momento, Saulo foi conduzido a uma hospedaria, e nessa hospedaria ficou durante 3 dias sem se alimentar e ver. E no seu processo de reforma, o que aconteceu com Saulo nesse momento? Saulo se posta em oração e dirige suas orações ao Senhor. Nisso, Deus encontra um dos seguidores do Cristo, Ananias, e pede para que Ananias vá a uma pousada na rua direita e encontre um homem chamado Saulo e o cure. E nesse processo, Ananias se dirige a Saulo. Saulo, nas suas visões, vê Ananias chegar e curá-lo. Só que Saulo, neste momento, era curado da visão material, passou a enxergar. Mas Saulo ainda tinha um plano para Deus. Ele precisava curar a visão espiritual. E o que nós podemos tirar dessa cegueira de Saulo? A cegueira de Saulo é a cegueira material. Como todos nós temos uma cegueira material até encontrarmos o caminho do Cristo, as palavras do Cristo a tocar nossos corações. E outra personalidade que cruzou o caminho, que Jesus cruzou o caminho, é Maria Madalena. Quem é Maria Madalena? Maria Madalena, simplesmente Maria. Foi criada por uma família abastada, rica, pai e mãe de descendência italiana e egípcia. Com 17 anos, Maria Madalena perdeu seus pais. Rica, sem destino, ela se dirige a uma das posses de sua família, Magdala. E nesse processo, ela se embrenha no mundo dos vícios morais. Era amada, era amada por todos, cortejada por todos, mas não amava ninguém. Maria Madalena sentia um grande vazio no seu ser. O primeiro momento que Cristo cruzou o caminho de Maria Madalena, ele disse para ela que ela se melhorasse, se tornasse uma pessoa melhor, ela tinha que melhorar o seu íntimo. O que é melhorar o seu íntimo? É trazer boas ações para dentro do seu coração. Nesse momento, não tocou o coração de Maria Madalena, o que o Cristo falou para ela. Mas ela começava a existir uma semente plantada no coração de Maria Madalena sobre os ensinamentos do Nazareno. Melhorar o seu íntimo. Ela que tinha tudo. Era cortejada por homens, era cortejada na sociedade, tinha posses, recursos e sentia um grande vazio no seu ser. Nisso, Maria Madalena ficou sabendo que Jesus se encontrava na casa de Simão. Ela pensou: se ele cura a todos os pecadores, pessoas de má índole, por que não curar o meu ser, o meu coração? Nisso, Maria Madalena se dirige à casa de Simão Pedro. Ela se dirige rápido, com medo que no meio do caminho ela desistisse de encontrar o Nazareno. Quando chegou nas escadas da casa de Simão Pedro, o Cristo vinha de encontro a
Maria Madalena. Nisso, Maria Madalena se posta aos pés do Cristo e começa a chorar. Chorar copiosamente. Chorar e a beijar os pés do Cristo. Suas lágrimas inundavam todo o seu ser e molhavam os pés do Cristo. Maria Madalena tinha um cabelo enorme, da cor ruiva. Com o próprio cabelo, ela enxugou os pés do Cristo. Nisso, o Cristo fez Maria Madalena se levantar e diz: vá e não peques mais. O que era não pecar mais para Maria Madalena? Ela se sentia uma pessoa renovada. As forças dominavam todo o seu ser, forças benéficas. Ela vai, vende tudo o que tem, todas as suas propriedades e distribui para as pessoas menos afortunadas. E começa a seguir o Cristo. Só que Maria Madalena foi interpretada primeiramente por aqueles que comungavam com ela os prazeres materiais. Como Maria Madalena, uma pessoa que tinha tudo, recursos, era cortejada por homens, por todos, bonita, seguir o Nazareno, uma pessoa simples e humilde. Também foi mal interpretada pelos discípulos do Cristo. Como uma mulher de vida fácil seguia os ensinamentos do Cristo. Mas mesmo assim Maria Madalena seguia, os passos do Cristo, próxima ao Cristo. Ela era interpretada de forma equivocada pelos discípulos. Os discípulos saíam a pregar os ensinamentos do Cristo. Maria Madalena se sentia renovada. E o que ela poderia fazer? Maria Madalena começava, ou simplesmente, a cuidar daquelas pessoas sem recursos, velhos, crianças, cegos, coxos. Nisso, Maria Madalena se viu no Vale dos Leprosos, a cuidar de quem? De pessoas leprosas. Foram anos a fio Maria Madalena comungando com aqueles os ensinamentos do Cristo, mostrando todos os dias quem era o Cristo, qual a grandiosidade do Cristo. Nisso, Maria Madalena, retornemos um pouco antes, quando o Cristo desencarnou. Quem estava aos pés da cruz do Cristo? Maria Madalena, abraçada a Maria de Nazaré e a João Evangelista. Todos os discípulos correram com medo, com medo do que poderia acontecer com eles. Mas Maria Madalena, na sua grandiosidade de espírito evoluído, acompanhou o Cristo até o seu último momento, quando ele se encontrava preso no madeiro. Quem foi Maria Madalena? Maria Madalena foi a primeira a ver que o Cristo havia ressuscitado, quando adentrou na catacumba e não encontrou mais o Cristo. E o que aconteceu posteriormente? O Cristo, vendo a agonia de Maria Madalena, aparece para Maria Madalena e conversa com Maria Madalena. Maria Madalena retorna aos discípulos e conta tudo o que aconteceu, que o Cristo ressuscitado apareceu e conversou com ela. Nisso, mais uma vez, ela é mal interpretada pelos discípulos. Como nós que vivemos anos a fio junto com o Cristo, comungamos os ensinamentos do Cristo, como o Cristo aparecer com uma pessoa de má índole como Maria Madalena? Nisso, somente Maria de Nazaré se aproxima de Maria Madalena, abraça e pede que ela relate tudo o que aconteceu. Retornando ao Vale dos Leprosos, onde Maria Madalena cuidava dos leprosos, anos a fio. Nisso, Maria Madalena contrai a lepra e vê que os seus momentos estão próximos de chegar. Dia após dia, a lepra consome o corpo físico de Maria Madalena, mas não consome o seu coração e a força viva que ela tinha nos ensinamentos do Cristo. Nisso, Maria Madalena sucumbe e desencarna. Quem é o primeiro a recepcionar Maria Madalena? O Cristo. O Cristo reencontra Maria Madalena, uma pessoa renovada,
que viveu todos os últimos anos após o Cristo ter cruzado o seu caminho, praticando a caridade. Retornamos a mais uma personalidade que o Cristo cruzou o caminho. João Evangelista. Quem é João Evangelista? Muitos confundem, a personalidade de João Evangelista com a personalidade de João Batista, que é o primo de Jesus. Quem é João Evangelista? João Evangelista é um dos discípulos amado por Jesus, irmão de Tiago Maior. Conta-se que no dia do nascimento de João Evangelista, sua mãe, Salomé, no momento do parto de João Evangelista, uma luz enorme apareceu no momento do parto de João Evangelista. Os pastores que se encontravam longe, todos puderam ver a luminosidade daquela luz. João Evangelista cresce e sua mãe e seu pai vê a grandiosidade daquele ser. Num certo momento, quando João Evangelista, seguindo a profissão de seu pai, pescador, se encontrava consertando uma rede. Ele e seu irmão, Tiago Maior. Quem aparece? O Cristo. O Cristo aparece a convidá-los para segui-los como apóstolos. Algumas literaturas falam que João Evangelista nessa época tinha cerca de 15 anos. O Cristo, para João Evangelista, durante muitos anos, foi o pai, o irmão. E João Evangelista, para o Cristo, por ser o discípulo mais novo de Jesus, foi considerado um filho. Um filho a quem o Cristo acolheu, um filho a quem o Cristo abraçou. Quem é João Evangelista? Pela grandiosidade que podemos comprovar no nascimento de João Evangelista, é um espírito de grande envergadura, que reencarnou para ajudar o Cristo no seu discipulado, ajudar a propagar o cristianismo. Quem é João Evangelista? João Evangelista é aquele que aparece na imagem retratada, na Santa Ceia, abraçando com a cabeça sobre o dorso do Cristo. Quem é João Evangelista? João Evangelista é aquele que acompanhou o Cristo até seu momento final na cruz. Quem é João Evangelista? É aquele que se encontrava junto a Maria de Nazaré e a Maria Madalena, nos últimos momentos do Cristo, quando o Cristo diz: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. O que o Cristo quis dizer com essa frase? Ele quis dizer que todos nós somos irmãos. Ele sabia que seus momentos finais estavam próximos. Ele pedia que o seu adorado, o seu discípulo adorado, ficassem com tua mãe e a tua mãe acompanhasse o seu discípulo adorado. Quem é João Evangelista no discipulado de Jesus? João Evangelista foi o que ajudou Saulo, popularmente Paulo, a fundar a primeira casa de caridade, a Casa do Caminho. Quem é João Evangelista? É um espírito de grande envergadura que saiu a propagar os ensinamentos do Cristo, mesmo em idade tão tenra, 20 e poucos anos. Saiu a propagar os ensinamentos do Cristo, sendo perseguido, correndo. Quem é João Evangelista? É aquele que, mesmo sabendo que seu irmão Tiago Maior havia sido assassinado por propagar os ensinamentos do Cristo, sentiu triste, mas sabia que teria que seguir o seu caminho, a propagar os ensinamentos do Cristo. Quem é João Evangelista? É aquele a qual nós encontramos em uma ilha, quando foi aprisionado e ficou anos a fio em uma pequena ilha, junto com alguns soldados a vigiá-lo. E durante anos a fio, quem é João Evangelista? É conversar com aquele soldado todos os dias, a falar das benesses e dos ensinamentos do Cristo. João Evangelista
ficou anos a fio nessa ilha. Certos momentos, João Evangelista, como só tinha poucos soldados a cuidar dele nessa ilha, saía pelas praias a conversar com as plantas, a conversar com os animais, com os peixes. Em certo momento, nessa ilha, os soldados receberam uma carta para que João Evangelista fosse assassinado. No primeiro momento, os soldados chamaram João Evangelista e falaram o que deveriam fazer. Ou eles faziam, tiravam a vida de João Evangelista, ou seriam perseguidos e todas as suas famílias que ficaram no continente. João Evangelista, com a paz que só os espíritos elevados têm, pediu que os soldados cumprissem o que estava determinado na carta. E na carta ainda existia uma ponta de sarcasmos de quem escreveu: que seja crucificado em nome do Cristo, que seja assassinado em nome do Cristo. Nisto, João Evangelista se posta e profere uma prece e peça que os soldados cumpram o que está determinado na carta. Os soldados se tornam relutantes, porque anos a fio ouviram os ensinamentos do Nazareno pela boca de João Evangelista. E como as pessoas naquela época eram assassinadas? Eram assassinadas através do óleo quente, do azeite quente. E João Evangelista foi colocado dentro de um tacho quente com azeite. Algumas literaturas falam que durante uma semana aquele azeite ficou fervendo e o corpo de João Evangelista ali. E os soldados, pela amizade que tiveram com João Evangelista por esses anos, pelos ensinamentos, pela conversão aos ensinamentos do Cristo, resolveram que deveriam fazer um funeral para João Evangelista. Se aproximam daquele tacho, o que encontram quando retiram de lá? João Evangelista rindo, sorrindo. Mas como uma pessoa que ficou durante semanas sobre óleo escaldante? Só a providência divina pode nos falar o que aconteceu. Algumas literaturas falam que João Evangelista foi envolto em uma roupa, e essa roupa, uma roupa fluídica, não permitia que aquele óleo escaldante deteriorasse o seu corpo físico. E João Evangelista ainda tinha algo a fazer em relação aos ensinamentos do Cristo. João Evangelista retorna ao continente quando os soldados relatam ao rei que governava o que havia acontecido com João Evangelista. João Evangelista volta, não é mais perseguido por um certo momento e continua a ensinar os ensinamentos do Cristo. Novamente, João Evangelista é capturado e aqueles soldados que foram convertidos aos ensinamentos do Cristo foram perseguidos nos momentos de orações, nos momentos de suas pregações nas catacumbas. Foram assassinados e João Evangelista novamente retorna para a ilha. Retorna com a idade de quase 90 anos de idade. Na sua grandiosidade, João Evangelista ainda tinha muito a falar dos ensinamentos do Cristo. João Evangelista vem a desencarnar com quase 100 anos de idade. E quem é o João Evangelista? É um dos espíritos que acompanharam o Cristo. É um daqueles que chorou quando ficou sabendo que Saulo havia sido assassinado, quando propagava o cristianismo. Foi João Evangelista que amparou Maria de Nazaré nos seus últimos anos de vida. Quem é João Evangelista? É um espírito de grande envergadura que posteriormente reencarnou. Seria chamado de João, mas seu pai, quando retornou, preferiu que não chamasse o de João. Quem é João Evangelista que reencarnou mais de 1 milênio depois da vinda do Cristo? Francisco de Assis. Esse é João Evangelista.
Quem é Dimas? E o que Jesus fez na vida de Dimas? Dimas, no primeiro momento que Dimas cruzou o caminho de Jesus, foi no momento que Jesus, Maria de Nazaré e José fugiam, do censo onde todas as crianças seriam assassinadas. Quem é Dimas? Naquele momento, Dimas cruza o caminho daquela família, Dimas e Gesta. Eram bandidos sanguinários, perseguidores, torturavam todos aqueles que encontravam pelo caminho. E naquele momento, o que fizeram com a família de Jesus? Os bandidos daquela época tinham um código de conduta: jamais maltratar mulheres, idosos e crianças. Esse foi o primeiro momento que Jesus cruzou o caminho de Dimas. Podemos ver Dimas anos depois, junto a Jesus, pregado no madeiro como Jesus. Dimas de um lado, Gesta do outro, o Cristo no meio. Quem eram aqueles três que foram crucificados? No meio, o caminho, a verdade e a vida. De um lado, Dimas, o sinônimo de renúncia, de aprendizado, de crescimento, de perdão. Nos momentos finais do Cristo, Dimas e Gesta, com seu orgulho, com a sua prepotência, com a sua maldade, questiona o Cristo: se és rei, por que não nos liberta e liberta a ti mesmo? Dimas o repreende. Quem é ele que não fez nada e se encontra pregado no madeiro em relação a nós dois, que anos a fio propagamos o mal? E o que Dimas faz? Senhor, quando, ao deixar o corpo físico, que eu possa reencontrar contigo? E nos momentos finais do Cristo olha para os dois e diz: antes que o dia termine, nós nos encontraremos na casa do nosso Pai. Todos os três desencarnam: Cristo, Dimas, Gesta. E quem foi o Espírito a receber Dimas nas esferas superiores? Foi o Cristo. E o que nós podemos tirar da passagem de Cristo na vida de Gesta? É a nossa própria vida. Quantas vidas nós não tivemos? Quantas vidas nós não erramos? Quantos erros tivemos? Quantas quedas tivemos? E quem sempre está ao nosso lado a nos amparar, a nos conduzir, a nos levantar? O Cristo. Outra personalidade que o Cristo cruzou o caminho: Tomé. Quem é Tomé? Tomé é um dos discípulos que foi convidado por Cristo. Tomé hoje é considerado um símbolo da incredulidade. Como o Cristo vem a reforçar, a tirar esse estigma de Tomé da incredulidade. Quando o Cristo ressuscitou, o Cristo apareceu para todos. Para Maria Madalena, para os seus discípulos. Quando Tomé retorna, os discípulos contam o que aconteceu. Que o Cristo havia ressuscitado é aparecido para eles. Só que Tomé, na sua incredulidade, não acredita. Passado alguns dias, Tomé a andar, a propagar os ensinamentos do Cristo. Quem Tomé avista? Quem Tomé encontra? O Cristo. O Cristo se fez presente para Tomé. E na sua incredulidade, o que o Cristo diz para Tomé? Tomé, eis as minhas chagas. Toque as minhas chagas. Tomé é representado por aquele que tocou nas chagas do Cristo. E quem é Tomé? Será se o Cristo, quando ele convocou Tomé para fazer parte do seu discipulado, fazer parte dos seus discípulos,
Ele previa que Tomé seria uma pessoa incrédula, uma pessoa que não poderia, quando ele deixasse o plano físico, a propagar os ensinamentos do Cristo? Não. Tomé tinha uma missão: a propagar os ensinamentos do Cristo, ver para crer. Será se Tomé era um credo, aquele que viu o Cristo curar o cego, aquele que viu o Cristo curar o coxo, aquele que viu o Cristo a multiplicar os peixes? Não. Tomé tanto viu como ele creu no que estava acontecendo. Certo momento, Cristo adentrava uma cidade. Grande multidão se aglomerava próxima ao Cristo. Conta-se que Zaqueu, de estatura mediana, pequena, sobe um arbusto para ver o Cristo passar no meio da multidão. Nisso, quem começa a falar com Zaqueu? Zaqueu, desça daí, antes que o dia acabe, eu irei me hospedar na tua casa. Aquela multidão que seguia o Cristo não compreendeu o que estava acontecendo. Por quê? Porque Zaqueu era um cobrador de impostos. E na época do Cristo, os cobradores de impostos eram considerados pessoas de má índole. E Zaqueu, sendo um cobrador de impostos, não era bem visto. E também não era bem visto que o Cristo se hospedasse na casa de Zaqueu. E o que nós podemos tirar de ensinamentos da passagem do Cristo com Zaqueu? O processo de renovação, o processo de transformação. Quantas vezes nas nossas vidas nós também não fomos Zaqueu? Fomos pessoas de má índole e ainda somos pessoas de má índole. Será que o Cristo nos abandonou? Será que o Cristo irá nos abandonar? Não. O Cristo todos os dias faz conosco o que ele fez com Zaqueu. Desça do teu orgulho, da tua prepotência e me siga. Siga os meus passos e os meus ensinamentos. E o que aconteceu posteriormente com Zaqueu? Após o Cristo repousar na casa de Zaqueu, alimentar na casa de Zaqueu. Zaqueu foi tocado pelos ensinamentos do Cristo e pela grandiosidade que aquele Espírito fez na vida dele. E o que Zaqueu fez? Zaqueu era considerado uma pessoa de má índole. Tinha posses, recursos, dinheiros. E esses recursos, o que Zaqueu fez com esses recursos? Zaqueu, durante anos a fio, usou esses recursos para alimentar aqueles que não tinham recursos. Pobres, velhos, crianças. Aí nós podemos tirar, a grandiosidade. No primeiro momento, o dinheiro de Zaqueu era considerado dinheiro amaldiçoado, dinheiro sujo. No segundo momento, podemos ver dinheiro de Zaqueu como uma bênção na vida daqueles que nada tinham, uma bênção alimentar os seus corpos físicos. E quem é Zaqueu nas nossas vidas? É o processo de transformação. Será que o Cristo quer que continuemos os nossos caminhos com orgulho, com prepotência? Não. Como tantos que o Cristo cruzou o caminho, se transformaram em baluartes, São espíritos de grandes envergaduras. Maria Madalena, Saulo de Tarso, que pregou os ensinamentos do Cristo e foi perseguido e assassinado duramente. Tomé também. E quem somos nós na vida do Cristo? Nós somos aqueles espíritos errantes que provavelmente tenhamos vivido junto com Cristo. Nós somos aqueles espíritos errantes que atravessaram séculos. Nós somos aqueles espíritos errantes que atravessou 2 milênios
E o que nós estamos fazendo aqui hoje, na obra do Cristo? Estamos vivendo e tentando colocar em prática os ensinamentos do Cristo na nossa vida. E além de colocar esses ensinamentos em prática nas nossas vidas, nós estamos levando, através dos nossos atos, das nossas ações, da nossa fala, os ensinamentos do Nazareno. O Nazareno que cruzou milênios, que nos dá força todos os dias para seguir os teus passos. E que o Cristo, nesse momento, que antecede, o mês que é considerado o nascimento do Cristo, o dia 25, que é considerado o dia, que o Cristo nasceu, que o Cristo possa renascer nas nossas vidas, não só no mês de dezembro, mas todos os dias da nossa vida, e que seja o modelo a seguirmos. E que aquela cruz a qual Cristo foi crucificado, que é um dos maiores símbolos, que existe no planeta Terra, um símbolo de fé, possa acompanhar as nossas vidas através da nossa fé no Nazareno, através da nossa fé nos teus ensinamentos, e o que o Cristo possa nos iluminar hoje, amanhã e sempre.